Questão 2 é uma questão bem interessante para aplicações. Muito interessante. Por quê? Aqui a gente está observando um modelo de um painel solar. Assim, de verdade, os painéis solares, as contas são um pouco mais difíceis. Mas isso aqui já começa a mostrar um pouquinho a respeito do que seria esse estudo. Nesse estudo aqui, quer dizer, nesse modelo, a gente está abordando um painel que ele não muda de acordo com o Sol. Ele é um painel fixo. Existem alguns painéis, você pode procurar na internet, que eles mudam de acordo com o Sol. Eles têm uma coisa que chamam de seguidor de Sol, se eu não me engano. Beleza. Então imagine, eu vou fazer aqui primeiro um desenho bem simples, depois a gente vai aprimorar um pouco esse desenho. Imagine que eu tenho bem aqui um painel solar. Esse painel solar ele está em cima do chão, beleza? E aí o que que acontece? Assim que o dia nasce, ele nasce aqui, vamos supor que ele nasce aqui, suba até aqui em cima e no final morra aqui. À medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando para onde o Sol está, entendeu? Então vou fazer um desenho genérico aqui de um Sol. Ah, meu Deus, isso não é um Sol. Vou fazer aqui os raios solares para ilustrar melhor o nosso Sol. E beleza. Quando a gente faz esse desenho aqui, é que eu estou desenhando um raio de luz. Suponha que um certo raio de luz chegue e toque na placa aqui. Tá. Considerando que todos os raios são paralelos, ou seja, que o Sol não está exatamente aqui, ele está a milhões de quilômetros daqui, então a gente teria vários raios de Sol aqui. Um feixe, né? É assim que você viu isso no ensino médio. E aí o que que acontece? Quanto mais feixes o nosso painel pegar, mais energia ele consegue guardar. Lembrando que o feixe ele é de luz paralela, ou seja, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que a quantidade de energia que o painel vai receber depende desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui foi definido no nosso caso aqui como um ângulo alfa. Beleza? Então o que que acontece? Se o painel, vou fazer aqui uma figura bem cagadinha aqui. Se eu tenho várias luzes, vários raios aqui. Quanto mais feixes o meu painel pegar, mais energia ele absorve. Então, se eu colocar ele assim, ó, por exemplo, colocar o painel assim, vou desenhar ele aqui, ele não está pegando nenhum feixe. E o ângulo entre o painel e o raio de luz, nesse caso aqui, seria zero. Beleza? À medida que eu vou virando o painel aqui, por exemplo, o painel, deixar ele assim. Aqui. Se ele está um pouco torto aqui, ele já começa a receber mais raios de luz. E aí o máximo que ele recebe de raios de luz é quando ele está completamente formando um ângulo de 90 graus com os nossos raios. Porque quando ele está formando um ângulo de 90 graus, ele recebe o máximo de raios possíveis. Beleza? Tá. Agora vamos voltar aqui para o nosso desenho mesmo. Nosso desenho simples. Então o que que acontece? O Sol, vamos supor que ele nasce aqui em algum lugar aqui. Então quando ele nasce o ângulo é zero. E aí ele vai subindo, o ângulo vai aumentando, aumentando. Bem aqui, é mais ou menos meio-dia, o Sol está paralelo, ele bate aqui. É o momento em que a placa absorve mais raios. E aí depois segue um pouquinho para lá.
E aí vai diminuindo, diminuindo até o pôr do sol. E aí quando dá o pôr do sol, aí já não tem mais luz, né? Então esse ângulo aqui, ele está representado na nossa fórmula aqui como ângulo alfa, beleza? Como ângulo alfa. E a outra coisa que tem nessa fórmula aqui é a intensidade. A intensidade, ela diz respeito a quanto energia tem esse feixe. Então, o que acontece? Existem alguns feixes que chegam com mais intensidade, eu poderia dizer, com mais números de fótons. Como ele tem mais números de fótons, a placa consegue absorver mais energia, beleza? Então, aqui tem um ponto interessante dele colocar essa fórmula aqui, ó. Essa nossa fórmula. Ah, repare que quando a gente coloca o ângulo, repare que o período que a gente tem luz é em torno de 6 da manhã até 6 da noite, né? De 6 até 18. O que não condiz direito com a maneira que a gente escreveu aqui o tempo, né? A gente escreveu de 0 a 12. Seria mais interessante se fosse de 6 a 18 e tivesse uma adaptação aqui, entendeu? Que aí seria um pouco mais real. O tempo, a gente, quando mede em horas, geralmente a gente quer associar com os dias, não de 0 a 12. Mas também é interessante porque, imagina, a gente colocar o tempo zero exatamente no nascer do sol. Pode ser uma coisa legal de se pensar. Por que amanhece às 6? Por que não amanhece às 0? Tá. Agora vamos voltar aqui para a intensidade. Se você reparar, no nosso planeta, a gente acredita cientificamente que ele é redondo, né? E sendo redondo, eu vou fazer aqui uns desenhos meio toscos aqui. Vou fazer várias camadas redondas aqui. Aqui. Acho que tá bom. Vamos supor que isso aqui seja a Terra. Vou escrever aqui Terra. E que a nossa placa esteja bem aqui. Beleza? Tá, o que acontece? À medida que você vem aqui do espaço e se aproxima da Terra, a gente vai tendo mais ar, né? Vai aumentando a pressão do ar. E aí, quando vai aumentando a pressão do ar, as coisas vão ficando mais densas, né? O ar vai ficando mais denso. Então, o que acontece? Quando você atira um raio dessa direção aqui, quer dizer, para acertar na placa, ele vem de uma forma bem retilínea. Isso aqui ocorre mais ou menos a meio-dia. Vou escrever aqui. Meio-dia. Tá. Já quando a gente está olhando o pôr do sol, ou seja, quando os raios são muito curvos, o que ocorre é que a gente tem um lance com aquela lei chamada lei de Snell, que você aprendeu no segundo ano, a física. Beleza? Lei de Snell, aquela N1 seno de alfa igual a N2 seno de beta, ou seno de alfa 2. Eu não sei como você aprendeu essa lei. Mas o que acontece? Quando você passa de um meio menos denso para um meio mais denso, o raio ele acaba se aproximando da normal. Posso escrever aqui, por exemplo, ar e aqui água. Lá no termo você usava refringente, quando o meio é menos refringente, mais refringente, blá blá blá. Mas é basicamente isso. Quanto mais denso é o meio, mais ele se aproxima do normal. E aí o que acontece? O espaço ele
ele não é denso, ele é completamente vazio, né? E o ar no planeta Terra, ele é uma coisa muito densa. Então, todas as vezes quando você passa de uma camada, de uma coisa menos densa para uma mais densa, o raio acaba se aproximando mais da normal. E aí o que que acontece? Acaba que o raio acaba fazendo uma curva aqui. Por exemplo, vou fazer uma coisa assim. Tá, vamos supor que seja esse ângulo. Agora eu tenho que me afastar da normal. Me afastando da normal, o ângulo vai aumentar. Me afastando da normal, o ângulo vai aumentar mais. Me afastando da normal, o ângulo vai aumentar mais. Ou seja, aqui eu exagerei bastante o desenho. O Sol que você imaginava que ele estava aqui nessa posição, na verdade ele está aqui. E o que que acontece? O raio de luz, ele atravessa um caminho muito maior, porque é um caminho curvo. Como o caminho aqui é curvo, a luz ela bate em mais moléculas, bate em mais partículas, bate em mais coisas, e aí ela tem um caminho maior para chegar até a placa. E aí esse é uma das explicações para dizer o porquê o nosso pôr do sol ele é vermelho. Falam que aqui no ambiente ficam partículas de poeira. E quando essas partículas de poeira elas vão colidindo com a... Não, colidindo não. Mas quando a luz bate nessas partículas de poeira, a única luz que sobra é o vermelho. Então, como o caminho aqui é muito grande, essa luz ela passa por mais partículas de poeira. E essa luz aqui ela faz um caminho menor. Então ela encontra menos partículas de poeira. Beleza? Então, de manhã, quer dizer, meio-dia a gente enxerga o azul. E o tom avermelhado ocorre só no pôr do sol, quando o caminho é maior. E aí esse é o lance. A intensidade ela tem a ver com a dispersão da luz. Então o que que acontece? Meio-dia, que aqui no nosso caso, se eu não me engano, vai ser 6 horas, a intensidade vai ser máxima. E nos extremos a intensidade vai ser mínima. Por exemplo, 0 e 12. Beleza? E aí, isso aqui, essa fórmula aqui que a gente está usando de intensidade, é para tentar modelar um pouco disso aqui. Modelar esse lance da luz percorrer mais ou percorrer menos. Tá bom? Agora vamos para letra A aí, depois da nossa explicação. Cara, uma questão muito bonita. E esse lance aqui, a gente usa. A gente usa de verdade na hora que vai fazer cálculos, né? Então ele quer a expressão da energia que a placa recebe, né? Em função do tempo. Tá. É bem simples assim. Você não precisava saber nada do que eu falei. Era só você olhar, né? Que o E, ele é o I, que depende do tempo, vezes o seno, que depende do tempo também. Essa lei só vale de 0 a 12. De 12 a 24 tem outra lei. Então vou escrever aqui. É isso aqui. Se T, botar aqui 0 menor ou igual a T, menor ou igual a 12. Seria melhor ter feito assim. E 0. Se o tempo tiver... aqui eu vou tirar os... ele for maior do que 12. O maior do que 12 até 24, né? Não sei se ele botou aberto. Botou fechado aqui as extremidades. Mas é mais ou menos assim. Essa lei vale só de 0 a 12 e vale 0 de 12 a 24. É basicamente isso. Então, onde tem o I, a gente vai colocar o que ele corresponde. Então, a nossa função seria... Vou abrir aqui. A primeira lei é essa aqui. I vezes seno. Então, onde tem o I,
Eu vou colocar o que ele deu de i para a gente, que é 6t menos 1 meio de t ao quadrado. Esse é o nosso i. Vezes seno do nosso ângulo alfa, que eu acho que não vai caber aqui, mas está aqui, ó. Π sobre 12 vezes t. O ângulo alfa também foi dado para a gente. Vou refazer aqui para ficar melhor. Vacilei aqui. Nosso e de t, ele é igual a 6t menos 1 meio de t ao quadrado vezes seno de π sobre 12 vezes t. Se o t... não. Vou fazer assim. Se 0 maior ou igual a t maior ou igual a 12. Aqui o maior ou igual não vai influenciar muito não. Pode botar maior aqui ou não. E 0. Se o t for de 12, eu vou botar aqui 12. T até 24. Beleza. Essa é a lei que rege a energia que chega na placa, né? É a lei que depende do tempo. E aí fica aí a nossa letra A como resposta. Repare que é uma questão interessante, bem interessante. Ela vai mostrar muito pra gente. Beleza?